Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão aqui é porque o algoritmo sugeriu este vídeo, assim como tantos outros aqui do nosso canal, são sugeridos diariamente para vocês porque se interessam por assuntos relacionados à fé católica, à teologia, à vida espiritual, formação familiar, formação humana. E se for este o caso, eu já te convido a te inscreveres no nosso canal, a ativar as notificações, a maratonar outros vídeos, né? Este vídeo aqui faz parte de uma playlist. Quem sabe já pode, inclusive, assistir os demais dessa playlist, deixar o teu comentário e curtir também, além de compartilhar. Este vídeo é mais um da nossa série Curto e Grosso. E se por acaso tu já és um inscrito no nosso canal, me desculpe aqui, estou com um pouquinho de incomodação na garganta pela variação de tempo, e eu já te convido a continuares no nosso canal, continuar nos apoiando. Eu agradeço a confiança que vocês depositam no nosso trabalho, no nosso apostolado, e em qualquer dos casos também peço que considerem ir tanto no link que está aqui na descrição para assinar a comunidade Família Brodbeck, como também mandar uma mensagem, o link do WhatsApp está ali da Demaré, para a Demaré Tours, para estar conosco de 18 a 28 de julho. A família inteira vai, eu, minha esposa, nossos 5 filhos, em peregrinação a Itália. Não é uma viagem turística, é uma peregrinação. Claro, nós vamos beber, vamos comer, vamos rir, vamos conversar, vamos nos divertir, mas também vamos receber formação e rezar. E não apenas receber formação e rezar em qualquer lugar, receber formação e rezar em Roma, coração da cristandade, em Assis, com São Carlos Acutis, São Francisco, Santa Clara, em Cássia, com Santa Clara, com Santa Rita de Cássia, em Perugia, onde está o anel que São José deu para Nossa Senhora de noivado, e também vamos a San Giovanni Rotondo, até o Padre Pio, onde o mosteiro do Padre Pio, a Monte Cassino, onde Santo Tomás estudou, onde São Bento fundou a sua ordem. Vamos a Lanciano, onde tem o milagre eucarístico, e voltamos a Roma também. Certo? Maiores informações, mande mensagem para a Demaré. Tá? Está aqui no link na nossa descrição, e vocês irão conosco. O detalhe é ano de jubileu. Nós teremos muitas graças especiais. E estarão no jubileu, no coração da cristandade, em outros santuários, com a família Brodbeck. Minha esposa, eu e os nossos filhos. Sem mais delongas, vamos ao curto e grosso de hoje. A primeira pergunta: o que é a crítica textual do Novo Testamento? Esse tema é fascinante e no Brasil, ao menos, não é tão divulgado ou comentado entre os teólogos católicos, entre os influenciadores católicos, exceto num grupo muito estrito de exegetas, de teólogos bíblicos brasileiros, né? Mas que é muito, muito, muito seleto, restrito. No catolicismo brasileiro, esse tema não é tão falado quanto é falado no catolicismo europeu, catolicismo americano e no Brasil entre os protestantes. Os nossos irmãos evangélicos, eles tratam mais desse tema num sentido mais popularizado, né? Enquanto no Brasil somente alguns teólogos bíblicos, alguns exegetas falam isso, no protestantismo quase todos os teólogos protestantes de várias denominações, né, sejam de tradição reformado, arminiano, luterano, né? Então nós vamos ver luteranos, presbiterianos, batistas, assembleianos falando, metodistas, anglicanos falando deste tema da crítica textual do Novo Testamento. E por que muitas vezes não é tão falado entre os católicos, notadamente no catolicismo brasileiro? Porque a gente tem a Vulgata como a Bíblia de referência, a tradução do latim. E os protestantes, embora reconheçam, né, a importância da Vulgata, inclusive a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que é protestante, edita uma Vulgata em latim e português muito boa, eu a tenho, inclusive, mas se apegam mais aos textos das línguas originais, e aí é que surge o tema, certo? As minhas duas Bíblias de referência, as minhas duas Bíblias de uso diário são, em primeiro lugar, essa aqui, Ave Maria,
Tá? A Ave Maria é a partir dos textos originais. Tá? Então, pega o Antigo Testamento em hebraico e os deuterocanônicos da Septuaginta e o Novo Testamento a partir do texto grego, certo? O texto grego. Já outra Bíblia que eu uso bastante é esta aqui, que é a do Padre Mato Soares, a partir da Vulgata. Então ela não é traduzida do grego e do hebraico, mas é traduzida do latim. O que é a crítica textual do Novo Testamento? Bem, nós temos o textus receptus, né, o texto recebido, que é uma compilação, digamos assim, do texto tipo bizantino, do texto da família bizantina, uma família, quando nós falamos família, nós falamos de uma família de manuscritos. Existem inúmeros manuscritos. Por quê? Porque o São Paulo, por exemplo, que escreveu lá a carta aos Romanos, carta aos Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Coríntios, São Mateus escreveu o Evangelho, São João escreveu o Evangelho, nós não temos aquela carta que São Paulo escreveu de papunho, naquele pergaminho, né, que ele escreveu com a tinta que saiu do dedo dele. Nós não temos isso. Isso se perdeu. Nós não temos o original. Nós temos textos, uns mais antigos, outros menos antigos, nas línguas originais. Então nós não temos o texto autógrafo específico que São Paulo escreveu aquele texto naquele papel, entre aspas, com aquela caneta, entre aspas, que São Paulo escreveu. Mas nós temos a cópia disso. Não só a cópia, inúmeras cópias. E algumas dessas cópias variam. Então, em primeiro lugar, nós temos o texto recebido, textos receptus. Tudo isso tem a ver com o Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento é outra coisa. É assunto para outro dia. Tá? E eu não vou aqui dar uma aula de crítica textual, isso aí é assunto para um vídeo mais longo, certo? Possivelmente eu aborde isso, não aqui no YouTube, mas na comunidade Família Brodbeck. Tá? O textus receptus e o texto tipo bizantino, eles são expressões que estão interrelacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. O textus receptus, texto recebido, refere-se a uma série de edições do Novo Testamento grego, publicadas entre os séculos XVI e XIX. Esse texto foi compilado por diferentes eruditos, tanto católicos quanto protestantes, Roberto Stieni, por exemplo, e, sobretudo, Erasmo de Roterdã, né, contemporâneo de Lutero, teólogo católico, embora com vários problemas em termos filosóficos e teológicos. E ele compilou, né, a partir de manuscritos que ele considerou os melhores manuscritos do texto tipo bizantino, da família bizantina, que tinham variações. Por que bizantino? Porque foram preservados lá para o Constantinopla. Então, o texto oficial dos ritos orientais, que falam grego, da Igreja Ortodoxa. E ele pegou os manuscritos que ele considerou, pela sua pesquisa, os melhores dentre aqueles que formavam o texto tipo bizantino e escolheu os que ele considerava melhores e então traduziu. Então, não traduziu, ele os organizou e editou esse Novo Testamento em grego, conforme tinham sido recebidos. Esse texto foi chamado de texto recebido, que é o texto que a igreja tinha recebido, porque já vinha lá preservado de Constantinopla, né, de Bizâncio, certo? Esse texto também foi utilizado por Teodoro e Beza, em grego, e é a partir desse texto grego de Erasmo de Roterdã, o texto recebido, que nós vamos ver, por exemplo, a tradução para o português da Almeida, ao menos as primeiras edições, na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, em parte Almeida Revista Atualizada, tá? Também em espanhol a edição Reina Valera é baseada no Textus Receptus, de Erasmo de Roterdã, a versão em alemão do Lutero, a King James de 1611, não essa versão em português que vem com o nome de King James, estou falando King James mesmo, em inglês, certo? Todas elas foram baseadas no Textus Receptus de Erasmo de Roterdã. E algumas edições bíblicas católicas também, embora baseadas na Vulgata, cotejavam com esse texto do Erasmo de Roterdã. E os eruditos católicos, ao estudar os textos
na língua original do Novo Testamento, além de estudar a Vulgata em latim, além de estudar traduções da Vulgata em latim, quando iam para o grego do Erasmo de Roterdã, o texto recebido, certo? Esse Textus Receptus, ele não é uma edição específica, mas uma tradição textual que abrange várias edições e revisões, né? Por outro lado, o texto tipo bizantino, no qual o Textus Receptus é parte, né, é uma família textual do Novo Testamento em grego, né? Ele recebe esse nome por conta de ser predominante na região do Império Bizantino e tem muitas cópias que foram conservadas lá em Constantinopla, né, e em outras cidades do leste do Mediterrâneo. Esse texto tipo bizantino e o texto Receptus, eles se caracterizam por certas características, uma tendência à harmonização, uma clareza textual, simplificação, em comparação com outras famílias textuais, né? Eles não são idênticos, embora eles tenham muitas semelhanças. Muitas vezes o que nós chamamos de Textus Receptus, na verdade, é a grande família textual bizantina, e às vezes a gente chama de família textual bizantina para se referir especificamente ao conjunto de códices que formam o Textus Receptus, né, publicado lá pelo Erasmo de Roterdã, né? Até porque o Textus Receptus, muitas vezes, ele já tem algo crítico, né, ao procurar variações textuais, né? Agora, a edição do Stéphanos de 1550, né, do Textus Receptus, tem uma diferença notável em relação ao texto tipo bizantino ou aos outros manuscritos do texto bizantino, em 320 versículos, né? E tem essas tendências. E também nós vamos achar a expressão texto majoritário, tá? Texto majoritário também está dentro desta tradição da família textual bizantina. Por quê? Porque a maioria dos manuscritos em grego, que são cópias lá dos autógrafos dos evangelistas, de São Paulo, enfim, essas cópias não são as autógrafas, mas a maioria dessas cópias, a maioria desses manuscritos estão incorporados. Então, o texto majoritário, embora eles não sejam tão antigos. Eles não são os textos mais antigos, mas eles são os textos em maioria, por isso eles são o texto majoritário. Já o texto crítico é uma edição do Novo Testamento grego também, que é compilada com base numa análise crítica de gama mais ampla, a partir de manuscritos mais antigos que o Novo Testamento do texto recebido, do texto crítico, do Textus Receptus. O texto crítico, ele não é majoritário, ele é minoritário, ou seja, são menos manuscritos, mas são mais antigos. O texto tipo bizantino, o texto Receptus, vamos aqui unir uma coisa na outra para ficar mais fácil. O texto Receptus, texto recebido, tem mais manuscritos, mas é mais recente. O texto crítico tem menos manuscritos, mas é mais antigo. Embora mais antigo, descoberto mais recentemente. São coisas diferentes. Então, na época lá do Erasmo de Roterdã, não se tinha o texto crítico, embora fosse mais antigo. O texto crítico foi encontrado em escavações, em manuscritos do Mar Morto, em várias outras escavações e arqueológicas. E se conseguiu detectar algumas bibliotecas antigas. E eles são minoritários, são menos, mas mais antigos. Alguns dizem, por que eles são menos? Porque logo começou a chegar outra família de outras traduções, e que alguns consideraram que, justamente, embora menos antigo, ele foi sendo mais copiado porque era mais autorizado. Então defendem que o texto recebido é melhor porque tem mais cópias, mais semelhanças, é majoritário. Então é porque, de certo, a igreja deve ter conservado. Já os outros dizem, não, mas nós temos que ficar com o mais antigo porque é mais próximo do texto autógrafo. Mas então por que não tem tanto? Porque se perdeu, porque eram mais antigos. E aí os defensores do texto Receptus vão dizer, justamente se perdeu, na verdade, não porque são tão antigos, porque são antigos, mas podiam ter copiado eles novamente. E aí nós teremos textos majoritários com base no texto crítico, se fosse copiado. Se não foi tão copiado é porque não era tão bom. Então o que sobreviveu é o que a igreja considerou melhor, por isso o texto Receptus é o melhor. Então as duas correntes vão digladiar. Inclusive existem igrejas protestantes, como por exemplo, correntes teológicas protestantes, melhor dizendo, mais do que igrejas,
que se filiam não à Sociedade Bíblica do Brasil, mas à Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que defendem que o texto recebido ele é melhor, ele é mais puro, e alguns dizem até que ele é que é um inspirado, né, o texto Retieptos, o texto recebido, mas não o texto crítico, o texto crítico é liberal. E é por isso que editam, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, dizendo que as demais são modernistas, né, são liberais. Todavia, nós não podemos negar que é o seguinte, o texto Retieptos, o texto crítico, ele é mais antigo, mas foi feita uma edição cuidadosa dele, né? A partir do quê? Da avaliação desses manuscritos gregos, mais antigos, mas menores, do cotejamento deles com citações que os padres da igreja, a patrística, né? Principalmente os padres gregos, que escreviam em grego, eles citavam a Bíblia, citavam o Novo Testamento. E eles vão ver, bem, a citação que ele faz do Novo Testamento se encaixa com esses textos mais antigos que nós encontramos. Então quer dizer que os padres da igreja, São João Crisóstomo, os do Oriente, né, Santo Atanásio, São Basílio, eles tinham um Novo Testamento nas mãos que correspondia mais ao texto crítico. É o que dizem os defensores desse texto crítico, né? Também se achou muitos lecionários em uso na liturgia do Oriente, né, nas missas de rito oriental, que correspondiam mais ou menos ao que é o texto crítico hoje também, embora muitos trechos correspondam mais ao texto recebido. Foi feita várias versões, né, de publicação, né, Westcott Hort, Nestlé Aland. Então nós vamos ver textos do Novo Testamento em grego baseados então nesse texto crítico, que rejeitam o texto majoritário, usam os manuscritos do tipo alexandrino, códigos sinaíticos, código vaticano. E no meio desse imbróglio todo, né, que nós vamos ver defensores do texto Retieptos, defensores do texto crítico, o que a Igreja Católica pensa a esse respeito? Bem, São Jerônimo teve acesso a manuscritos muito antigos. São Jerônimo teve acesso a manuscritos muito antigos para compilar a sua Vulgata. E esses manuscritos da época de São Jerônimo se perderam muitas vezes. De modo que nós podemos confiar na tradução de São Jerônimo do grego original para a Vulgata, como uma tradução precisa, por conta da antiguidade, da santidade de Jerônimo, da autoridade de Jerônimo, do conhecimento que Jerônimo tinha e do acesso que Jerônimo tinha aos códices mais antigos. E é tão precisa essa tradução que o Concílio de Trento disse que a Vulgata era a Bíblia autorizada, autoritativa, tinha autoridade na Igreja Católica. Então nós podemos, como católicos, não ficar tanto na discussão textos Retieptos, o texto crítico, embora o magistério da Igreja, principalmente a partir de Leão XIII, reforçado por Pio XI e Pio XII, tenha dito sim que nós podemos usar os textos originais, que a pesquisa bíblica pode contar com os textos originais, que nós podemos trabalhar com manuscritologia, tanto que muitos desses manuscritos estão preservados no Vaticano, inclusive. Tá? E nós temos muitas e muitas Bíblias autorizadas pela Igreja Católica que são baseadas não na Vulgata, mas nos textos antigos, nos textos dos idiomas originais, tanto hebraico quanto grego. Então nós não estamos, embora a gente não dê tanta importância ao debate entre o texto crítico e o texto recebido, esse debate não é alheio ao catolicismo. Ele não é tão importante quanto no meio protestante, porque nós temos a Vulgata, mas ele tem cidadania também entre nós. Não é tão importante, mas nós o reconhecemos e damos algum valor. Agora, por que nós ficamos na Vulgata? Por todos os elementos que eu já disse a respeito da tradução de São Jerônimo, e porque, como São Jerônimo teve acesso a mais autorizados códices, essa tradução dele para o latim é mais precisa, de modo que as traduções a partir do latim, feitas por quem realmente entende latim e realmente entende de grego, de hebraico, como o padre Mato Soares ou o padre Figueiredo, tornam-se, então, edições muito precisas. Se nós formos ver, então, o Novo Testamento em latim da Vulgata, muitas e muitas passagens são idênticas ao texto tipo bizantino majoritário, enquanto outras são mais parecidas ou idênticas ao texto crítico. Então nós, como católicos, não somos partidários nem do texto crítico nem do texto majoritário, bizantino, recebido, deem o nome que quiserem.
Nós somos partidários da Vulgata e sabemos que a Vulgata, em alguns aspectos, concorda com o texto crítico e em outros aspectos concorda com o texto recebido, certo? Segundo, eu acho que vou escrever isso aí num livro, aguardo. Tá? Não sobre exegese, não sobre crítica textual, mas vai aparecer em livros meus. Segunda pergunta, como viver o tempo em função da eternidade? Bem, eu me lembro da passagem lá de Efésios 5,16. Aproveitai o tempo, pois os dias são maus. Temos que aproveitar o tempo. Essa reflexão sobre o tempo e a eternidade que é muito presente no Reino Christi, que é o movimento de apostolado do qual eu participo desde 1998. A minha esposa Aline, aqui do canal, também participa desde 2003. Os nossos filhos já participam da espiritualidade do Reino Christi. Essa reflexão, ela nos ensina que cada momento é um dom de Deus e que tem que ser bem administrado, né? A parábola dos talentos, ela muitas vezes fala que ela é interpretada como as pessoas tendo dons de Deus, talentos, e que tem que ser multiplicados. Mas nós esquecemos que o tempo também é um talento dado por Deus. Deus vai nos cobrar se ao final de nossa vida nós entregarmos obras que fizemos em 8 minutos, mas que fizemos em 80 anos, mas poderíamos ter feito em 8 minutos. Isso não significa que nós tenhamos que ser neuróticos em relação ao tempo, mas que nós temos que ter, sim, cuidado. Nós temos que ter cuidado. Deus nos deu o tempo para que nós administrássemos, né? Nós administrássemos. Vejam, a morte vai chegar. É uma realidade inevitável. Enquanto nós não chegamos na morte, nós temos o que para fazer? Nós temos que rezar, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, temos o nosso lazer, de modo que o dever e o lazer, quando feitos com diligência e com amor, eles redimem o tempo, eles podem ser oferecidos a Deus como uma forma de serviço. Nós precisamos ter uma colaboração livre, responsável, não neurótica, mas responsável, entendendo que nós não podemos perder tempo, que não podemos perder almas também. Não podemos perder almas. São Paulo nos diz que nós devemos remir o tempo. Devemos remir o tempo. E com isso nós podemos aplicar, por exemplo, métodos para não sermos preguiçosos, organizar o nosso dia, organizar um cronograma. Eu vou levantar a tal hora, aí eu vou fazer minha oração, vou tomar meu café, vou ir para academia, treinar, malhar, fazer minha musculação, meu cardio, depois eu vou voltar para casa, vou fazer uma outra oração, vou tomar um banho, vou sair para trabalhar, na hora do trabalho eu vou focar no trabalho como oferecimento a Deus, meio-dia eu vou almoçar com a minha família, de noite vou estar com a minha esposa, cuidar dos meus filhos, ou seja, eu vou cumprir os meus deveres, vou ter lazer também, mas tudo isso sabendo que eu estou na presença de Deus e que eu não posso perder tempo de salvar a minha alma e de salvar a alma das pessoas que me foram dadas para que eu as pastorei de certa forma. Tá? A terceira pergunta, e com essa nós terminamos este curto e grosso de hoje, porque o primeiro tema foi bastante denso, né? A questão da crítica textual. Geralmente a gente faz com mais perguntas aqui, hoje vai ser só 3. Tá? Porque a gente bota 3 perguntas ali no card e no título, 3 ou 4 perguntas, mas no decorrer do episódio a gente coloca outras perguntas também, né? A gente bota só as principais ali. Hoje no card vão estar 3 perguntas, no título vão ter 3 perguntas, mas nós vamos trabalhar só com 3 perguntas mesmo. Tá? Então hoje vai corresponder plenamente ao que está descrito ali. A pergunta é: quais os modos do demônio agir? Bem, resumindo, né, o demônio ele quer o afastamento de Deus. Ele quer que a alma se afaste de Deus ou que a alma não chegue a Deus, se ela já está com Deus, se ela não está com Deus. E o demônio é um dos inimigos. Nós sabemos que existem outros inimigos. Existe um mundo, aquele sistema anticristão, com seus contravalores, né, com a cultura trabalhando contra Deus, a economia, a política, a diversão, as opiniões, a opinião pública, enfim, trabalhando contra os interesses de Cristo Rei, não submetendo ao império de Cristo, não submetendo ao que a igreja ensina, e também a nossa carne, que não se trata de uma gnose, né, ou ser inimigo do nosso próprio corpo, mas saber que nós temos tendências más enraizadas em nós, que mesmo que o pecado original tenha sido apagado pela graça, apagado pelo batismo, essa concupiscência continua como uma forma de tendência ao pecado contra a qual nós devemos combater. Então existe a carne, existe o mundo, existe o demônio. Agora, como é que o demônio especificamente age?
nós podemos, sim, pedagogicamente, dividir entre vários tipos de operações demoníacas, né? Conforme os grandes teólogos de teologia ascética e mística, os demonólogos, os angelólogos e também a Sagrada Escritura e a tradição da igreja que nós vimos aí na patrística. Em primeiro lugar, a tentação, né? É o nível mais comum, né? Quando a carne não leva ao pecado, o mundo não leva ao pecado, o demônio quer levar ao pecado. Ele quer levar ao pecado como? Tentando o homem. Ele tenta induzir a pessoa ao pecado, oferecendo desejos, falsas promessas que parecem atraentes, mas que acabam levando as pessoas ao pecado. Já que a carne não conseguiu levá-lo ao pecado, já que o mundo não conseguiu levar ao pecado, entra em cena o demônio tentando nos levando ao pecado. Outra forma do demônio agir é a opressão, que é quando o demônio exerce uma pressão espiritual sobre a alma, uma pressão espiritual sobre a pessoa, afetando muitas vezes sua saúde mental, sua saúde emocional e até sua saúde física, né? Criando um ambiente de angústia. Ele cria um ambiente... Deu muita luz aqui, vamos dar uma diminuída aqui? Vamos dar uma diminuída. Ele está falando demônio, faltou luz aqui, e aí eu tive que mexer, inclusive, aqui na iluminação. Vamos ver as diferentes iluminações. Já que o demônio quer incomodar essa gravação de vídeo, eu vou rir da cara dele brincando com luzes. Vamos achar a melhor aqui. Não é essa, não é essa. Vamos dar uma diminuída. Ó, assim, ó. Ficou bom? Assim, isso. Então, além, viu, demônio? Aqui não tem vez, tá? Chocapeta. A opressão. O demônio exerce uma influência espiritual, emocional, mental mais forte. Ele cria um ambiente de angústia na pessoa. A pessoa se sente oprimida pelo demônio, um desespero, uma confusão. Não é uma tentação para levar ao pecado. É algo que ela começa a sentir mal, né? Mas ele não toma o controle total da pessoa. Mas claro que muitas vezes essa angústia vai fazer com que a pessoa perca a fé em Deus, perca a confiança em Deus e acabe pecando. Tá? Outra forma de demônio agir é a vexação, uma forma de ataque demoníaco que causa perturbações constantes. Então, uma opressão mais firme, mais constante o tempo inteiro. Inclusive pode ter manifestações físicas, né? Dores, né? Doença psicológica muito forte, muito real, muito sentida, né? Leva o indivíduo a um sofrimento contínuo, ainda que o demônio não tome controle completo das ações da pessoa, mas acaba levando a um desespero mais forte. Um desespero mais forte. O demônio pode utilizar barulhos, pode utilizar sentimentos, as pessoas têm uma visão turva do que está acontecendo, né? Isso geralmente acontece com santos que estão em última morada, assim, uma união, perto de uma união mais mística com Deus, para que o demônio tire a pessoa desse caminho pelo desespero. Existe também outra forma de demônio agir, que é a infestação, que envolve a presença demoníaca agora em lugares e objetos. Podemos chamar isso de possessão do lugar. Não é a pessoa que está possuída, é o lugar que está possuído, tá? Ou um objeto. Também afeta o ambiente ao redor, mas normalmente as pessoas houve rangidos de porta, houve uma porta que estava aberta, ficou fechada, a porta estava fechada, fica aberta. Mas não é uma coisa natural. Tá? Ou não é simplesmente o demônio se aproveitando, por exemplo. Agora não foi o demônio que fez cair a luz, tá? Não, o demônio se aproveita disso. Ele pode, assim, meio que controlar as coisas ou se aproveitar das coisas para ter lucro nisso. Agora, se não tem uma explicação racional, natural, e o demônio está fazendo uma coisa objetiva, assim, sabe? Tem luz em todo lugar, tá tudo funcionando. Como é que não está funcionando ali? Sabe? Uma coisa que não tem uma explicação natural. É uma infestação demoníaca. Por último, a possessão, que é o grau mais extremo da ação demoníaca, onde o demônio toma conta do corpo da pessoa, influencia as ações, pensamentos, comportamentos, impede a pessoa de viver na vontade de Deus naquele momento em que está. Para tudo isso é preciso oração fervorosa de quem está recebendo o ataque demoníaco, seja uma tentação, seja uma vexação, uma infestação, uma possessão, uma opressão, seja da parte de bons sacerdotes, e no caso de uma possessão tem que ter um sacerdote exorcista com autorização do bispo para realmente rezar sobre aquele processo para expulsar o demônio. Nós leigos podemos agir contra o demônio? Sim, podemos orar individualmente, assim, particularmente, sem público, sem ser um rito público da igreja, orações
de libertação, o pequeno exorcismo de Leão XIII, né? Não vamos fazer isso na comunidade, não podemos fazer isso. Eu posso fazer na minha casa sozinho, certo? E outra coisa, o leigo, ainda que pelo batismo todos nós tenhamos um poder sobre o demônio, todos nós tenhamos um poder exorcístico, nós, além de não podermos fazer um ritual público, só o sacerdote autorizado pelo bispo como exorcista que pode, nós também não podemos fazer nem em público e nem sob possessos. Ou seja, se nós achamos que o demônio está agindo, nós podemos fazer uma oração contra o demônio, uma expulsão do demônio assim daquele lugar, uma espécie de pequeno exorcismo, de exorcismo breve, de exorcismo, digamos assim, de pequeno exorcismo, né? De exorcismo simples, não solene, não em nome da igreja, evidentemente, em privado e nunca sob possessos. Ou seja, não posso fazer nem em público e nem privado sob um possesso. Eu estou fazendo em privado. Eu estou fazendo em privado pedindo que genericamente o demônio vá embora, ou eu estou fazendo sobre um possesso? Porque sobre um possesso eu não posso fazer nem mesmo em privado. Tá? Sobre um possesso eu não posso fazer pequenos exorcismos nem mesmo em privado. Isso compete ao sacerdote nomeado exorcista pelo bispo da diocese. Claro que numa situação extraordinária, um sacerdote qualquer vê uma manifestação do demônio naquele momento, ele não vai, vou ligar para o bispo, enquanto isso o cara está ali se estribuchando. Não, ele vai usar um poder exorcístico para expulsar o demônio dali. Não vai fazer o ritual solene. Vai fazer um exorcismo simples, o sacerdote. E se ele tem o carisma exorcístico, ou seja, um dom extraordinário, não somente a leitura do ritual, mas um dom extraordinário, como aconteceu com o Padre Pio, por exemplo, ele vai ter eficácia nessa expulsão. Claro que depois vai falar com o bispo, vai reportar o que está acontecendo e vai pedir, então, autorização para entrar com um exorcismo formal, uma série de exorcismos formais sobre aquele processo, vai ter sessões com ele, enfim. Certo? Se esse tema agrada a vocês, tem um livro, vários livros sobre o demônio, né? Mas eu recomendo a Suma Demoníaca e todos os livros de demonologia que o padre Fortea escreveu. Nós temos ele em espanhol e temos ele em português na livraria Brodbeck. Mais uma vez eu os convido para estar na Itália em peregrinação. Inclusive, como eu já disse, nós falamos do Padre Pio, nós vamos estar lá em San Giovanni Rotondo vendo o Padre Pio, que foi mencionado 2 vezes aqui no nosso vídeo. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Bendito seja Deus.